Vamos acionar a Joyce DeWitt. Nesse momento ela tem informações, ela está com uma moradora do Parque São Paulo, procurou o Jornal da Morada pedindo ajuda, porque na verdade ela está pedindo socorro ao Jornal da Morada e prioridade para o tratamento de uma criança de 8 anos de idade que sofre com um tumor no dedo, necessita urgente de cirurgia. Vamos ouvir o que a Joyce tem de informações para a gente entender esse caso. Pois não, Joyce? Bom, Chico, nós viemos até aqui o Parque São Paulo para falar com a Ana Paula da Silva, que é a avó da menina Marisol, que está sofrendo com aquele tumorzinho no dedo. A gente veio aqui justamente para entender o que a família vem passando, para saber exatamente quais são as causas do que está acontecendo e também o porquê que buscaram a nossa equipe. Ana Paula, primeiro explica pra gente há quanto tempo vocês descobriram esse tumorzinho, né? E o que o médico falou na ocasião. Certo, faz 3 meses que ela tá assim, apareceu uma bolinha, a gente achou que era um bichinho de pé. Aí fez o tratamento, foi no posto, não sumiu, tomou um antibiótico. Aí começou a nascer aquela carne, aí o médico falou que era um tumor. Aí ele falou, vai ter que fazer uma cirurgia para tirar, uma microcirurgia, né? Só que tá crescendo muito. E ele falou, ele deu prioridade porque está sangrando, ela tem muito sangramento todos os dias. Aí eu levo para a UPA, o médico falou, leva na UPA para ver se eles recolhem para a cirurgia. A UPA manda para casa. Fica 4 horas, 5 horas esperando atendimento e nada. A UPA me indicou a Secretaria da Saúde, fui até lá, faz uma semana. Conversei lá, a Secretaria da Saúde falou que conseguiu um cirurgião plástico nesse caso. Mas até agora nada. Aí eu mandei mensagem na segunda para a Secretaria da Saúde, falou que não tem previsão. Ana Paula, então você já foi então à Secretaria da Saúde, eles disseram que vai fazer, que é urgência, Sim. Mas não tem previsão, é só para a gente entender. Sim, não tem previsão. E o caso dela não é de previsão, é urgência, porque ela sente dor. Tem noite que ela não dorme, a dor de pirona, ela não pode mais tomar antibiótico, porque ela já fez tratamento 2 meses com antibiótico. Então tá complicado, eu não sei o que fazer. E como tem sido os dias aqui, Ana Paula? Você estava me relatando, né, que ela sente bastante dor, que já não tem ido para a escola por conta disso. Não, faz 1 mês que ela não vai para a escola. Ela estava até indo no começo, mas as crianças pisam, sangra. E aí o médico achou melhor afastar, então eu estou pegando atestado de cada 15 dias para ela não frequentar a aula. E Chico, eu estava até conversando aqui antes com a Ana Paula e ela estava me falando que tem outras questões além desse tumorzinho, além do pezinho da Marisol, né? Porque ela também tem um irmãozinho, né, que é autista e também a sua mãe, minha mãe. que também está sob seus cuidados. Sim. Então todos aqui estão agora sob seus cuidados. Sim. Como vocês têm passado aqui em relação a isso? A gente passa muita dificuldade, porque meu neto ele é autista, tem 3 anos, a minha mãe é acamada, é fralda o dia todo, então a gente passa muita dificuldade mesmo. Aí eu tenho que levar ela para médico, é tudo dificuldade aqui. E ainda com tudo isso você está conseguindo trabalhar e precisa, né, fazer essa correria, vamos dizer assim. Sim, eu faço faxina, né? Hoje eu estou indo fazer uma faxina porque eu estou precisando muito para comprar fralda, leite. E eu tenho que deixar eles ao cuidado da minha sogra para ela me ajudar para mim poder trazer o sustento para casa. E Ana Paula, então, o que vocês pedem é uma agilidade para que isso seja resolvido? Sim, com certeza, eu peço. Se Deus tocar no coração de alguém que estiver assistindo, para me ajudar com ela. Que ela tá assim, o pé dela tem dia que tá todo roxo, é sujeito até perder o dedo do jeito que tá. Tem as fotos, vocês podem ver. Tá muito, assim, complicado o caso dela. Bom, Chico, a família então pede uma agilidade, né? Pede para que algo seja feito, até para que não piore essa situação. E falando nisso também, a Marisol ela está aqui na casa da Ana Paula, mas ela está dormindo, então a gente achou melhor não acordá-la, mas tem aí as imagens, as fotos que o Marcão vai exibindo para vocês enquanto isso. Segue com vocês do estúdio. E nós acompanhamos as fotos aqui, ó, o Marcão está mostrando agora, né? Imagine o sofrimento, a dor de uma criança de 8 anos de idade e a dificuldade, né, para fazer uma cirurgia como essa. Davi, já encaminha direto para a Secretaria da Saúde. Doutor Abelardo vai com certeza dar atenção a esse caso. Tem um outro caso também que eu vou encaminhar para você, Davi. Já encaminhar lá para o doutor Abelardo, de uma jovem também que reclama de dores o dia inteiro, aguarda uma cirurgia. Ela tem pedras, acho que nos rins,
Eu vou pegar todas as informações aqui, acabei de receber essa informação, diz que ela deu entrada na UPA esses dias gritando de dores, até chamaram a guarda municipal, porque ela gritava na UPA, mas gritava de dores. Depois entenderam o caso dela. Só que ela está aguardando uma cirurgia. Tem um encaminhamento do médico, mas a cirurgia não sai. Imagine conviver com dor, não dá para ter qualidade de vida. Você viver com a dor, você não vive, você convive com a dor. Não tem como ter qualidade de vida. E uma criança de 8 anos de idade sofrendo com um tumor no dedo, porque não consegue a cirurgia. A Secretaria da Saúde até disse que vai ser realizado o procedimento, mas não tem uma data. E a mãe fica preocupada, né? Ela disse que foi segunda-feira, nesta semana, recebeu essa informação, mas fica preocupada, porque imagine só, Bonaldo, você ter no dia a dia ali, todo dia vendo a sua filha ou seu filho de 8 anos chorando com dor e você não consegue uma saída. Agora, muitas vezes, por falta de recursos, tanto recursos estruturais como financeiros, para contratar até no setor privado. Porque se o município tem dinheiro, pode contratar no setor privado, se não tem um especialista no setor público, Bonaldo. Não, exatamente. E normalmente nos dedos são especialistas. Eu tive no dedo da mãe um tumor glômico que acomete, em sua grande maioria, mulheres e mulheres na idade mais madura. E dói, Chico. Ele demora para começar a se manifestar. Segundo o médico, ele ficou anos ali, mas é uma coisa que fica latejando. Mas assim que o meu começou a latejar, eu usei a Unimed. E pasmem, para tirar às vezes um tumor, que é esse que fica bem no dedo, debaixo da unha, colado, você tem que tomar anestesia geral. Porque você não pode se mexer, porque esses tumores são muito pequenos. Agora, eu fico imaginando, vendo o pezinho dessa criança, a dor que ela não deve estar. E se essa demora, eu fico me perguntando, eu não sou especialista da área médica, se isso também não pode causar uma amputação. Se esse tumor cresce de uma tal maneira, né? Então, além da dor, se não tem esse risco da perda desse dedo. E alguém pode dizer, é só o dedinho, né, do pé. Não, gente, o dedinho do pé é o que deixa a gente em pé. Se as pessoas não sabem, o dedinho do pé é o que dá o equilíbrio no nosso corpo para que a gente se mantenha em pé. Se essa menina perder esse dedo, ela pode, inclusive, ter que ficar anos fazendo terapia para voltar a aprender a andar sem esse dedo. E toda a questão da idade, né? De você viu ela falando da questão da dificuldade da escola, sabe? Tá com outras crianças, porque nessa idade a criança tá a plenos pulmões, né? Com as brincadeiras. A prioridade absoluta, né? Que tem e a gente não vê. Do lúdico, tudo mais, exatamente. Então, como você vai controlar uma criança com 7, 8, 9 anos de idade para ela evitar, né? De numa brincadeira acabar machucando ou piorando uma situação ali de um diagnóstico já difícil, que é esse que a pequena está enfrentando. Então, é assim que o Davi conseguir, né, já encaminhar, e a gente torce para que seja resolvido o mais breve possível, porque não é fácil a criança e a família ficar passando por essa situação, que é isso que a gente fala, né, Chico? Quando eu falo de legislativo, de judiciário, de um monte de perda de tempo, enquanto ficam se perdendo tempo com tanta besteira, com corrupção, a gente consertando coisas nesse Brasil que vai de mal a pior em alguns setores, a gente vê coisas que eram para ser simples. Uma vez eu vi o Pedro Cardoso, o nosso querido Agostinho Carrara, personagem eterno, né, da Grande Família, ele falando, ele mora, se eu não me engano, ele ainda mora em Portugal, mas ele dizendo, as pessoas ficam fazendo piadinha com países europeus, principalmente com Portugal, tudo bem, mas ele fala, tem direitos básicos lá em outros países que nós estamos muito, muito, muito atrasados. Coisas que era para ser a coisa mais comum do mundo. A questão da saúde pública, a questão da educação, Chico, ela sempre volta no tripé dos políticos, nas promessas. Olha, porque eu vou cuidar da segurança. Olha, porque eu vou cuidar da saúde. Olha, porque a educação. Seu filho merece a educação de prioridade, porque vai crescer um adulto, é curso profissionalizante disso e aquilo. Um monte de balela. Isso é de forma geral. Perde-se tempo com um monte de coisa, gasta-se dinheiro com um monte de coisa inútil nesse país, com um monte de gente que não está nem aí para a sociedade, que não está nem aí para as crianças. E a gente vive uma situação dessa porque é difícil a prefeitura cuidar disso, a Secretaria da Saúde, sabe, você correr atrás. E isso eu digo todas as prefeituras, todo mundo sofre com isso. Era para ser um serviço básico que a gente não precisaria mais se preocupar. É um país novo, o Brasil? Quando a gente fala, mas de 1.500, tudo mais. Mas é um país novo perto dos países europeus, que crescem e muitos são ricos por osmose.
porque estão colados com outros países ricos também. Isso a gente entende. O nosso país é de dimensões continentais, por isso que às vezes tem gente que fala, olha, mas o PIB do Uruguai, mas o PIB da Argentina, olha, mais país tal. O nosso país é gigantesco, não é fácil você cuidar. Mas ainda, Chico, é muito dinheiro mas jogado fora. Mas tem dinheiro, Ed. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Mas pergunta para os canalhas do INSS. Para onde vai esse dinheiro? Para onde vai? Pergunta para os canalhas do INSS se eles estão preocupados com crianças com dedo correndo risco de ser amputado. Pergunta para o canalha que foi presidente do INSS. Pergunta para o Carlos Lupe, que foi ministro da Previdência, se ele estava preocupado quando ele não demitiu as pessoas que estavam sendo investigadas. Pergunta para os indivíduos que foram presos se eles estão pensando em crianças, se estão pensando em velhinhos, em aposentados e pensionistas. Não estão. Só estão pensando em aumentar seus caixas, esses bandidos canalhas. O Cabral, o Cabral pode pegar as promessas de campanha dele. Hoje ele debocha. E aí ele fala do Lupe, que já devia ter saído, não devia nem estar naquela entrevista, vocês sabem disso. Mas por que não pergunta pro pessoal do PL, da gestão passada, que o Procon foi lá e denunciou e ninguém fez nada? Todos os ninguém eles, fez nada, Donaldo, todos eles. os canalhas. Agora, o que eu vou dizer... Tem que apontar todos eles. Eu falo, não tem sigla, são pessoas. É que você se dói quando a gente fala... Não, é que você não pode culpar de um só. É que eu tô falando, não tô culpando de um só. Nós já falamos em outra oportunidade aqui que o roubo no INSS vem, inclusive já falaram que desde 2016, desde o governo Dilma, já vem se arrastando essa questão. Inclusive, ontem essa informação foi divulgada. Então, todos os canalhas que não estão preocupados com crianças, não estão preocupados com pessoas que morrem na fila do SUS, pessoas que morrem em leitos de hospitais, porque não tem recursos. As prefeituras, e aí não é só Araraquara, os governos municipais falam, olha, nós não temos recursos para tudo isso. O que nós podemos fazer é esperar a ajuda do Estado, é colocar no sistema CROSS. Agora, se houvesse realmente... Eu estava conversando anteontem com um médico que ele estava me falando, olha, a tabela SUS é uma vergonha. A tabela SUS é uma vergonha, a tabela nacional. A tabela do Tarcísio, a tabela SUS do Estado de São Paulo, que ainda dá um fôlego. Agora do governo Tarcísio. Mas a nacional é uma vergonha. Às vezes a gente trabalha para empatar. Não ganha. Não ganha. Então precisa mudar isso. Ah, não tem dinheiro. Tem dinheiro sim. Olha, eu tenho certeza que tem muito mais, vocês vão ficar sabendo, de muito mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais jogado para o ralo. E talvez a gente que tenha que pagar isso, porque o governo está dizendo, vamos devolver o dinheiro dos aposentados e os pensionistas roubados do INSS. Mas vai devolver com dinheiro público. Será que esse dinheiro vai voltar para o bolso do contribuinte? Pois não, não, e aí você vai acrescentar, porque eu falo que o INSS pode ser só mais um, porque quando eu digo dessa farra das emendas secretas, eu mostrei aqui para o Ed uns números que saiu na revista Piauí, de uma pessoa de Alagoas, que está lá dentro da Câmara Legislativa, que só para Alagoas 4,6 bilhões, né, Ed? 6 bilhões para um estado. Então, você imagina a farra das emendas. Não vai chegar, mas assim, os 6 milhões do INSS, que não era do governo, volto a dizer, eram dos aposentados, porque não tirou do governo. Isso é furto. Mas os indicados eram do governo. O quê? O ministro foi indicado pelo governo. O anterior também, todos. Subordinado desde do ministro, 2019. O presidente do INSS desde 2019, o presidente Chico. do INSS foi indicado pelo ministro, indicado pelo governo. Então teve aval do governo também. Aval do governo do que você está dizendo? Para indicar o presidente do INSS. Não, como teve aval do Bolsonaro, como a legislação aonde tira essa obrigação anual veio do governo Bolsonaro. A gente sabe disso. Então não vamos isentar é só o governo. Agora, o que eu estou dizendo, não estou isentando ninguém. O que eu estou dizendo é que essa emenda parlamentar vai vir muito pior. Aí sim é dinheiro do SUS. Porque o do INSS não é dinheiro do SUS. Agora, esses da farra das emendas parlamentares secretas, isso é dinheiro de SUS, isso é dinheiro de educação. Quando eu digo que o parlamento está virando um executivo pela quantidade de dinheiro que o executivo tem mandado para eles, para poder distribuir emendas, é uma descaração absurda. E aí, Ed, eu concordo com você no que diz respeito à educação. Lá fora, a educação em alguns países são muito superiores à nossa. Agora, o sistema de saúde não. Na maior parte dos países, tirando os países nórdicos, né, e tirando, se eu não me engano, a Inglaterra, mas a maioria não tem um sistema público de educação como o nosso, de saúde como o nosso. Nosso sistema de educação, ele é copiado, ele é invejado, né? Então, o nosso sistema de saúde é muito superior a muitos países europeus, né, e em algumas situações. Agora, o que não pode acontecer é isso. Como não tem especialista? É o que o Chico falou. Para mim, tinha que ter
ali um credenciamentos de médico, porque é óbvio, você não vai manter empregado o médico, porque você tem pouca demanda, mas você tem que ter médico credenciado para que a hora que apareça, você tem que ter médico para atender. E essa família, o que eu oriento? Se a Secretaria de Educação não resolver, saúde, procure advogado. Né? Se a senhora não tiver dinheiro, a defensoria, porque é aquele que não pode pagar, procurar a defensoria, que existe uma ação que obriga o município a pagar particularmente, inclusive em hospitais particulares, quando ele não tem a especialidade para atender aqui pelo SUS. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.